O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. O que de fato Jesus Cristo quer dizer a Pedro, a São Pedro, quando ele fala isso daí? Ele tá entregando a São Pedro uma jurisdição plena. Essa jurisdição, ela corresponde a toda a igreja. No Evangelho de São Mateus, se você for... Esse trecho está no capítulo 16, que é digamos assim, o trecho do primado de Pedro, que nós lemos várias vezes ao longo do ano na liturgia. Mas no capítulo 18 de São Mateus está o chamado Sermão Eclesiástico. E no Sermão Eclesiástico, ele entrega o poder das chaves a todos os apóstolos. Ele diz, tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, é o poder de abençoar, de amaldiçoar, de definir, de censurar. Quer dizer, essa jurisdição que Deus confiou a toda a igreja apostólica, mas a Pedro em primeira pessoa, é a jurisdição que decorre do seu ofício de custodiar a fé. Ou seja, para o benefício da fé, ele pode soltar, ele pode prender, ele pode liberar, ele pode amarrar. É isso que significa ligar e desligar. E que Deus dá o respaldo justamente em benefício da fé para tudo aquilo que ele fizer. Agora, vejam, o Papa tem uma jurisdição ilimitada, e é ilimitada mesmo. Isso é doutrina de fé católica. Ela é direta, imediata, universal, completa. Ele é o chefe da igreja sobre cada um de nós. Então, por exemplo, o bispo aqui da diocese de vocês, ele tem jurisdição sobre quem mora aqui, né? Um outro bispo não tem jurisdição sobre vocês. Só que o Papa tem uma jurisdição direta sobre toda a igreja. Ele não precisa pedir autorização para o bispo de lugar nenhum, né? Ele que tem jurisdição direta. Por que ele tem a jurisdição direta, ilimitada e restrita, um poder tão grande dado por Jesus Cristo? Ele tem efetivamente esse poder porque a sua função é custodiar a fé, que é o bem mais precioso que nós temos. Então, justamente em benefício da guarda da fé, ele tem um poder tão grande, que é um poder maior do que o de qualquer autoridade que existe no mundo. Isso estava bem representado. Hoje em dia, o papado ele perdeu muito do seu esplendor. Né? Porque nós vivemos numa sociedade que não é mais monárquica como foi antigamente. Pelo menos nas suas manifestações imediatas de poder. Né? Então, antigamente, como tinha muitos reis, então o Papa tinha que, como soberano da igreja e como o chefe supremo da cristandade, então esse esplendor tinha que se manifestar de modo grandiosíssimo. Né? Então vocês vejam, por exemplo, quando o Papa... Vocês sabem que a guarda suíça, a roupa da guarda suíça, hoje em dia, ela está muito simples, perto do que foi um dia. Ela foi desenhada pelo próprio Michelangelo, né? O qual também desenhou os trompetes de prata que se tocavam quando o Papa ele ia para a Basílica de São Pedro. O Papa celebrava 3 missas ao ano publicamente, as chamadas missas papais, que era Natal, Páscoa e Pentecostes. E tinha a quarta, que era de São Pedro e São Paulo, que se via. Às vezes o Papa celebrava, às vezes ele assistia. Né? E quando o Papa saía dos aposentos pontifícios para a Basílica, ia se tocando aqueles trompetes de prata, né? E, na medida em que ele ia chegando, aquilo ia ficando mais forte, mais forte, mais forte. Né? E sempre ele vinha num trono levado pelos Petrini, né? Que eram os guardas, e tinha aqueles leques, que eram, se não me engano, chamavam-se flambelli, né? Que representavam o quê? Quer dizer, a igreja como uma barca que está caminhando entre as ondas do mundo. Então lá vem o Papa como o timoneiro dessa barca, que é a igreja, levando-a com um leme seguro para o seu destino, que é Cristo. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque todas essas coisas, esses esplendores que havia no papado, né, e poderia continuar aqui falando de muitas outras coisas, eles servem apenas para enaltecer o seu ofício supremo. Quer dizer, para o benefício da fé católica, ele tem um poder tão alto, justamente a fim de que essa fé não seja pervertida e não seja corrompida, e por isso ele tem um território,
porque ele não pode ser sujeito a nenhuma outra autoridade do mundo, justamente porque ele tem que guardar a fé. Então ele não tem que fazer política nem diplomacia com ninguém. Para guardar a fé, ele tem que enfrentar quem ele quiser. Então ele tem que ter um território no qual ele é soberano, em que ninguém pode entrar sem autorização dele. Então essas coisas não são soltas. Elas todas têm um sentido. E ao longo da história da Igreja, isso tudo foi se desenvolvendo, mas sempre em benefício da fé católica. Então, quando alguém diz, por exemplo, por que o Vaticano tem um Estado? Para a defesa da fé católica. Porque se ele não tiver, ele é um súdito de um outro governante. Então, por exemplo, se o Papa fala, sei lá, contra ideologia de gênero, e na Itália a ideologia de gênero é lei, ele pode ir para a cadeia. Isso é impensável. Quer dizer que ele não pode defender a fé. Então, todas essas coisas existem em função da fé. Então, o papado é uma estrutura gigantesca, mas para a custódia da fé católica. E, portanto, todos aqueles que atacam o papado, que querem depauperá-lo, que querem transformar o papado em algo frágil, o que eles estão querendo, no fim? Fragilizar a Igreja para poderem atacar a fé católica. É simples. Perfeito. Não precisa ser um grande intelectual para perceber isso daí.